Nesse vídeo a gente vai ver a outra técnica de resolução para problemas condicionados ou restritos. Ou seja, eu tenho uma função que eu pretendo otimizá-la, só que eu tenho uma restrição associada a essa função, tá? Para isso a gente vai revisitar dois itens da questão 5 da lista de revisão do capítulo 10, ok? Então, aqui no item A, a gente tem o seguinte, a gente tem f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o que eu posso chamar aqui de função objetivo, e esse problema ele é restrito, ele é sujeito a x mais 2y igual a 6, certo? Para a gente utilizar a técnica da substituição, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa restrição e vai isolar uma das variáveis, ok? Aqui eu optei por isolar x, mas a gente pode isolar y sem nenhum problema. Isolando x, a gente vai ter que x é igual a 6 menos 2y, ou seja, x está em função de y. Qual é o próximo passo? É substituir essa expressão que a gente acabou de obter na nossa função objetivo, que é a função que a gente está tentando otimizar, dada essa restrição, certo? Que é a nossa função f de x, y. O que é que eu vou fazer? Onde tiver x na minha função objetivo, eu vou substituir por 6 menos 2y, certo? Aí aqui eu estou fazendo, nesse passo aqui, eu estou fazendo f. Aí aqui eu estou substituindo o valor de x por 6 menos 2y e y, tá? O que é que eu vou fazer? Faça uma substituição normal como a gente faria em qualquer função, tá? Nesse passo aqui, quando a gente substitui x como função de y, a gente está transformando a nossa função, que era de duas variáveis, numa função de apenas uma variável, certo? Então, a gente está transformando o nosso problema de duas variáveis em um problema univariado, certo? Por isso que, nesse passo aqui, eu reescrevi nossa função apenas como f de y, porque ela está em função apenas de y, tá? Resolvi esse quadrado, organizei os termos e obtive essa função aqui, certo? Se eu transformei o meu problema num problema univariado, eu vou utilizar técnicas de otimização univariada para obter o meu ponto ótimo, certo? Então, a condição para a gente obter um ponto crítico, no caso univariado, numa função de uma única variável, é fazer a derivada em relação à variável da função igualar a zero. Quando a gente fizer esse procedimento, a gente vai encontrar y igual a 12 sobre 5, certo? Mas lembrando que o nosso problema original é um problema de duas variáveis. Então, eu volto para a minha condição, substituo o valor de y que eu encontrei e vou obter o meu valor de x, aqui que nesse caso foi 6/5. E se vocês forem observar, pela técnica do Lagrangiano, a gente obteve exatamente o mesmo ponto crítico, certo? Tem que bater, independente da técnica adotada. Mas, lá na técnica do Lagrangiano, a gente tem uma condição suficiente, que é montar a matriz hessiana e analisá-la, certo? Quando a gente está trabalhando com um problema univariado, a gente pode tanto fazer o teste da derivada primeira, certo? Estudar o sinal da função derivada primeira, como fazer o teste da derivada segunda para extremos relativos. Porque lembrando, no passo anterior, a gente descobriu o ponto crítico. Agora a gente vai avaliar se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, aqui a gente vai calcular a nossa derivada segunda da nossa função. A gente, calculando isso, a gente vai obter 10, que é um valor positivo, e pelo teste da derivada segunda, isso implica que esse ponto é um ponto de mínimo. É exatamente a mesma conclusão que a gente teve com o Lagrangiano, certo?
Para reforçar ainda mais o método, vamos ver o item C, certo? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai pegar a nossa restrição, a gente vai isolar a variável que a gente quiser. Aqui eu optei novamente por isolar x na restrição, e eu substituo na minha função objetivo, que é x² mais 2y². Ou seja, onde houver x na minha função, eu vou substituir por 1 mais y, tá? E resolvo esse quadrado aqui, reorganizo a minha expressão e vou obter essa função que eu reescrevi apenas como uma função de y agora, certo? E novamente eu vou utilizar a condição para obter um ponto crítico no caso univariado, que é simplesmente a derivada igualada a zero, ok? Então, fazendo isso aqui igualando a zero, eu vou obter que y é igual a menos 1/3. E novamente reforço, a gente está no problema de duas variáveis, a gente só está utilizando outra técnica. Então, eu tenho que encontrar um valor para x também para compor o meu ponto crítico, certo? Então, eu uso a minha expressão, substituo o valor de x e vou obter... Substituo o meu valor de y e vou obter o meu valor de x, certo? Então, o meu ponto crítico, ele é x e y, que é igual a 2/3 menos 1/3. Resta a gente saber se esse ponto é um ponto de máximo ou ponto de mínimo, certo? Como a gente transformou o nosso problema de duas variáveis em uma variável, a gente utiliza as técnicas univariadas para resolvê-lo, tá? Então, novamente aqui, eu sugiro o teste da derivada segunda para extremos relativos, que ele é mais simples, tá? Então, quando a gente fizer a derivada segunda aqui da nossa função, a gente vai obter 6, que é maior que zero, que implica num ponto de mínimo. Lembrando que se a derivada segunda for uma função sem ser a função constante, que aqui é uma função constante, a gente tem que substituir o nosso ponto crítico dentro da função derivada segunda e avaliar esse sinal. Se for positivo, ponto de mínimo; se for negativo, ponto de máximo, tá? Então, esta é outra possibilidade para solucionar problemas com restrição, problemas condicionados.